sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você que chegou aqui no meu canal agora, antes de mais nada, já clica aí para se inscrever, curta esse vídeo, deixe um comentário para não nos perder de vista e fica à vontade aqui nessa casa incrível que nós estamos. Nós gravamos aqui nas modernas instalações do Grupo Salada. Esse grupo, esse estúdio que não para de crescer e nos surpreender. Nós já temos 3 salas diferenciadas, temos um estúdio em chroma key, o áudio aqui é perfeito, a iluminação é incrível. Você está vendo isso aí na tela, você quer tirar o seu projeto do papel, já está na hora, não é? Você tem vontade, eu tenho vontade, eu quero fazer, como é que eu faço? Traga o teu projeto aqui para o Grupo Salada e deixa nas mãos deles que as coisas vão andar, vão acontecer. Faça como eu fiz aqui com o meu Ponto de Ironia. Você viu agora algumas imagens dos bastidores do estúdio. Então venha, marque uma visita, venha nos conhecer e fique aqui com a gente, faça parte da nossa boa vizinhança aqui no Grupo Salada. Aqui no Ponto de Ironia, você sabe que toda semana nós temos um papo incrível com uma pessoa diferente. O papo dessa semana é sério, viu? Papo sério. E nós vamos falar sobre a vida de um dos homens, assim, um dos maiores mitos da história do Brasil, da história recente do Brasil. Um homem que já morreu faz quase 30 anos e o nome dele continua forte, continua a ser falado, a obra dele continua a ser difundida. E para falar sobre Chico Xavier, eu trouxe um especialista, Edu Rodrigues. Como é que tá, Edu? Tudo bem, DVD? Prazer muito grande estar aqui com você. Que bom. É sempre muito bom estar falando de Chico Xavier, que foi, né, eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Sim. Uma figura muito amada pelo Brasil, uma figura que representa o Brasil, não apenas Brasil, mas em nível mundial. Então é sempre muito bom poder falar de Chico Xavier, poder falar da sua história e da sua trajetória. Você falou que representa o Brasil em nível mundial. O nome do Chico Xavier, ele é difundido também no exterior? Muita gente conhece ele no mundo todo? Sim, no mundo todo. O livro dele já foram publicados em mais de 50 línguas. O mundo inteiro conhece Chico Xavier. Como é que você começou a se interessar pela vida do Chico Xavier? De que forma Chico Xavier entrou na tua vida e fez com que você se tornasse um especialista assim, no tema, não só de Chico Xavier, mas também do Emmanuel, né? Que é esse grande amigo, espírito amigo do Chico Xavier. Foi assim, eu comecei como ator trabalhando em espetáculos espíritas. E comecei a me interessar. E como eu sou produtor de espetáculos, diretor, eu falei, eu quero montar o meu espetáculo espírita. Só que eu não queria fazer uma adaptação de um livro, como todo mundo faz. Fazem livros do Chico, livros da Zíbia e diversos. Falei, não, quero escrever um espetáculo original. Então, o que eu quero fazer? Eu quero trazer para os palcos como foi a história de amizade de Chico Xavier com Emmanuel. Porque as pessoas pensam muito assim, Emmanuel é um espírito em cima e Chico, vai Chico, faz isso. Não, eles eram amigos, eles brincavam, eles brigavam, né? Então, eu tive que começar a entender a vida dos dois, a vida de Chico e as reencarnações de Emmanuel para entender essa ligação entre eles. Aí eu comecei a estudar muito sobre Chico. Estudei tudo que eu podia estudar, fui até Uberaba, conheci a casa do Chico, passei lá, conheci os amigos dele, fui frequentar os lugares que Chico frequentava, conheci o filho adotivo dele, fiz uma amizade muito grande com todo mundo lá e acabei me dedicando para poder trazer para os palcos essa história de Chico Xavier. Isso acabou desenrolando de um jeito que as pessoas hoje me convidam. Não foi o objetivo virar conhecer, não é especialista, conhecer Chico Xavier, mas é que eu estudei, conheci tanto sobre ele que aí as pessoas me convidam muito para falar sobre Chico, né? Tanto que eu estou estreando um espetáculo novo, agora uma adaptação, que é o Nosso Lar, que é escrito pelo Chico Xavier. E mais uma vez eu trago o Chico em cena também nesse espetáculo. Quem é que faz o Chico dessa vez? É o mesmo ator que faz o outro espetáculo, que chama-se Herbert Freitas. No outro espetáculo eu faço Emmanuel e ele faz o Chico, e nesse espetáculo eu faço André Luiz e ele faz o Chico. Essa amizade você falou, mais do que uma relação de mentoria entre eles, é uma relação de são espíritos amigos. São espíritos amigos, tanto que não é a primeira vez que eles trabalham juntos. Eles reencarnaram juntos lá atrás, lá na Roma Antiga. Eles reencarnaram já
Emmanuel como um senador romano e o Chico como uma filhinha dele que tinha lepra. Aham. Que foi justamente isso que fez, porque Emmanuel era um senador romano, aquela coisa, né? Manda matar, aquela coisa bem Calígula mesmo, sabe? Essa é a primeira encarnação do Emmanuel ou não? Aqui na Terra, não. A primeira Ah. foi como Simas, que Ah, foi um grão sacerdote do templo de Amun-Ra, em Tebas. certo. Que ele foi pai de uma grande sacerdotisa chamada Samura Mati. Então, a primeira encarnação dele foi em Simas, como Simas, mais ou menos 1800 a.C. Depois, aí, ele veio reencarnar mais ou menos em 200 a.C., como um senador, que chama Públio Lentulus Cornelius, e depois ele reencarnou na mesma época de Cristo como Públio Lentulus Sura, neto do senador Cornélio. Uhum. E aí depois, foram 17 reencarnações ao total aqui. E aí a relação deles começa nessa encarnação de senador, De espírito- como pai e filho? Na verdade, a relação espiritual Ah. deles já vem lá de cima, né? Tá. Que tem uma ordem divina lá. Tudo que acontece aqui é feito através de uma ordem. É tudo planejado, não é assim, você vai lá, vai... Não, tudo é planejado. Então, essa história deles eles vêm porque os dois são espíritos da mesma magnitude, tanto Uhum. Emmanuel quanto Chico Xavier. Tanto que tem reencarnações que Emmanuel reencarna e Chico é o mentor dele. É o mentor, eles invertem. Eles invertem. Ah, Tanto que eu falei isso num podcast e o pessoal me matou. Não, eu falei, gente, não é nada certo. A gente não pode afirmar nada Sim. certo. O próprio Chico fez isso. O que o Chico fez? Quando o Chico estava para desencarnar, ele chegou, ele criou um código. Ele pegou 3 pessoas de confiança e deu um código para cada uma dessas pessoas. E falou assim: se alguém falar que recebeu um texto meu, tem que estar esses 3 é isso que prova que sou eu que falando. sou eu, né? Aí vai ter. Até hoje não apareceu nenhum texto do Chico. Então, assim, existe uma preocupação muito grande em afirmar alguma coisa. Eu estou dizendo uma coisa que muitos espíritos acreditam, que hoje Emmanuel já está reencarnado, já mais ou menos com 30 anos, no interior de São Paulo, e provavelmente Chico esteja mentorando ele. Então, se o Emmanuel está encarnado com aproximadamente 30 anos, o Emmanuel ele acabou reencarnando num período em que o Chico ainda era vivo. Não. Porque o Chico faz 24 anos que faleceu. Então, deve ser mais ou menos Deve 21, ser, então, 20, 21, tá. alguma coisa assim. Tá. Mas não foi. Ele reencarnou depois, Uhum. porque Emmanuel ficou com o Chico até praticamente o final. No final, o Chico já não... Tadinho, estava muito doente, né? Por quê? Porque o corpo físico do Chico aguentou muita coisa. Uhum. Chico era um cara que ele sentava para psicografar 8 horas da noite, saía da mesa no outro dia 4 horas da tarde. Sim. Ali recebendo as pessoas. Então o corpo dele foi muito Desgastado. Muito desgastado. Então no finzinho ele estava mais, né, quietinho. Mas o Emmanuel acompanhou ele até o final. E hoje, nessa encarnação do Emmanuel, o mentor dele acaba sendo o Chico? É o que dizem. Dizem isso. Tem correntes que dizem isso. Tem correntes que dizem isso. Quando o Chico nasce, depois de quanto tempo ele começa a desenvolver essa mediunidade? Ou, no caso dele, eu acho que não é desenvolver, é descobrir, ou redescobrir essa mediunidade, não é? Na verdade, com 5 anos, 4, 5 anos, com 5 anos ele já chegou para o pai dele, teve uma vizinha que sofreu um aborto, e ele sentou o pai dele e falou assim, ó, não é o que está acontecendo lá, é que tem um espírito falando isso, falando aquilo outro, já... Com 5 anos, Com uma 5 criança. anos. Com 5 anos. E a família dele enxergava isso de que forma? Muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Não Não aceitava. era uma família que... Não aceitava. Ah, Tanto que ele sofreu muito na mão da madrasta dele, né? Porque quando ele tinha 5 anos, a mãe dele faleceu. E aí o pai era todo perdido, acabou deixando o Chico vivendo com uma madrasta durante 2 anos, que chamava-se Rita. E nesse ano ele sofreu muito, nesses 2 anos. Ela espetava ele com um garfo na barriga, queimava ele, botava ele para dormir do lado de fora, nossa. fazia ele lamber ferida do filho de verdade dela, que era para sarar. Meu Deus. Foi bastante, durante 2 anos, até que o pai dele recasou,
recasou. Casou novamente. Casou novamente com a Cidália, que aí essa não, essa foi um anjo na vida do Chico. Ah, Mas a Rita foi... Todos os filmes retratam ela, foi realmente uma megera com uma ele. megera. É porque para ele aquilo era normal, ele via. Porque o espírita que ele vê não é assim, parece um fantasma. Não. O mundo espiritual é igual ao nosso mundo, só que as pessoas não estão de carne. Sim. Mas é a mesma coisa. Por isso que eu falo que a relação do Chico com o Emmanuel é essa. Não é uma relação. Não, eles são amigos, eles brigam, é a mesma coisa. A gente está aqui sentado. Se uma pessoa que tem esse dom de ver, vai ter alguém aqui, ela vai estar vendo uma E ela pessoa vai estar normal. enxergando quase que Normalmente, fisicamente, não vai é? estar conversando, vai estar tudo normal. Então, para o Chico, quando era pequeno, era isso. Ele via ali, ele estava vendo, ele falava, conversava com as pessoas. Porque ele já veio com essa missão muito grande, né? Uhum. Então, ele já... E aí, tanto que chamavam ele de garoto assombrado. Porque falavam que ele tinha essa coisa de ficar falando com pessoas que não existiam, com mortos, mas era, na verdade, a realidade dele. Dá medo ficar perto desse garotinho? Só fala... Devia passar isso. Escola, na escola, tem uma história do Chico que ele teve um concurso de redação. E aí o Chico participou desse concurso. Era um concurso nacional de redação feito pelo Ministério da Educação. E o Chico fez. Acho que ele tinha 7 anos. Mandou, ganhou em segundo lugar. Dizem que ele não ganhou em primeiro, porque quem ganhou em primeiro foi a filha de um general. Tá. Era uma época, mas enfim, ele ganhou. Aí ele estava na sala de aula e todo mundo tirando sarro. Mentira, o Chico não sabe escrever nada, isso aí ele copiou de alguém. Né? Começaram a tirar um sal. Aí uma menina virou para a professora e falou assim, professora, então faz assim, pede para ele escrever alguma coisa agora aí na lousa, para esse amigo dele ajudar. A professora, não precisa não. Você quer, Chico? Tá bom, professor, eu escrevo. Aí ele foi lá e escreveu uma redação falando sobre o grão de areia. Meu Deus. Cara, foi uma coisa assim... Eu não ouso replicar porque as palavras eram muito corretas. Né? Ele fez uma redação assim, todo mundo falou assim, o que é isso? E já era ali um texto psicografado. Era um texto psicografado. Não é? A psicografia, hoje em dia, ainda tem muita gente que faz psicografia, Sim, não é? Sim. No entanto, Edu, eu sou de uma família que eu fui durante muito tempo evangélico e durante muito tempo espírita. E eu tenho um maior respeito e admiração por quem faz da religião algo realmente benéfico e de maneira séria, não importa a vertente. Sim. Não é? Mas eu tenho conhecimento ainda hoje com pessoas que recebem psicografia, tudo. Só que o que relatam hoje para mim é que não é mais como na época do Chico Xavier. Porque eu não sei se na época do Chico Xavier ou isso era algo específico do próprio Chico, que era a caligrafia muito exata, com uma exatidão da pessoa que estava escrevendo. Muitas cartas psicografadas, as pessoas reconheciam a letra antes de ler, não é? Fala, não, isso daqui é a letra do meu pai, a letra do meu irmão. E quando liam, elas viam ali características que não, é só o meu pai, só essa pessoa que podia estar falando. Hoje em dia ainda tem muito disso ou já não? Ou isso era algo muito específico do Chico Xavier? É que assim, o Chico foi um médium extraordinário. Assim, ele estava num outro plano, Um outro patamar. Ele veio para fazer essa missão dele. Hoje, existem grandes médios, mas nenhum como foi Chico Xavier, como foi Divaldo Franco. Não existe. Então, Chico, ele tinha um dom. Na verdade, o Chico fazia tudo. O Chico fazia todas as áreas da mediunidade. Tanto que ele psicografou alguns livros do Humberto de Campos. E aí a esposa do Humberto de Campos processou o Chico. Processou falando, não, esses livros são escritos pelo meu marido, então eu tenho o direito autoral disso daí. Entrou com o processo. Só que aí o juiz falou, não, os direitos cessam com a morte da pessoa. Né? E aí acabou... Né, não dando nada. Mas o Chico tinha, o Chico tinha coisas assim dele estar aqui em outro lugar ao mesmo tempo. Teve um caso uma vez, ele estava lá no centro da prece, lá onde ele fazia, e estava muita gente, entrou um cara bêbado falando que ia matar ele. Eu vou te matar, eu vou matar o Chico Xavier, eu vou matar o Chico Xavier, eu vou matar, aquela confusão. Daqui a pouco chegou uma viatura.
Chegou a viatura, foi lá, prendeu o cara. Eles estavam prendendo o cara, o Chico virou e falou assim, ó, vai com calma, né? Ele é um irmãozinho, ele tá perturbado, mas vai com calma com ele. O sargento olhou para ele e falou assim, ué, como é que o senhor chegou aqui tão rápido? O senhor acabou de ir lá chamar a gente falando que tinha alguém dando problema aqui, como é que o senhor já chegou aqui? Ele não tinha saído de lá, ele foi lá chamar. Ele simplesmente... Isso são centenas de pessoas ali viram o policial falando isso. O senhor estava lá agora, como é que o senhor chegou aqui mais rápido que a gente? Ele foi lá, chamou a polícia para ir lá tirar esse cara. Então o Chico é um médium extraordinário. Aconteceram coisas com ele, então, que dificilmente vai voltar a acontecer. Dificilmente, muito difícil. A não ser que venha mais um médico com uma missão tão grande quanto a do Chico. Mas hoje nós já estamos numa fase da humanidade que já estamos um pouco mais, compreendendo um pouco mais as coisas, né? A gente já está um pouco mais evoluído do que estava. Então o Chico veio, teve a missão dele, todos os livros que o Chico escreveu, todas as obras que ele fez, e foi embora. Se houver a necessidade, provavelmente a espiritualidade vai trazer alguém para isso. Dizem também que a espiritualidade está trazendo alguém para política dentro do Brasil. É mesmo? É. Ah. Mas também falam que está acontecendo, que aí é um momento que está precisando de alguém para ir ali e dar uma mexida nisso. O Chico, quando ele morre, e mesmo depois da morte dele, o vulto ao redor do nome dele acaba se amplificando até. Ele já morreu, sendo considerado por muitas pessoas como, dessa forma que a gente relatou no início, o maior brasileiro de todos os tempos. Muitas pessoas têm o Chico como isso. Como é que o nome do Chico Xavier começa a ser falado? Quando é que as pessoas começam a perceber que, poxa, tem um médium, um menino lá em Uberaba, lá em Minas Gerais, que está fazendo um negócio diferente, a gente precisa falar disso. Quando o Chico entrou na adolescência, ele recebeu a visita de 2 médiums, de nome eu não vou me lembrar ao certo, que já tinham ouvido falar sobre isso. Porque o Chico fazia, independente de qualquer coisa, o Chico fazia as coisas. O Chico ia lá, a irmã dele estava possuída, ele ia lá, conversava para tirar dele. As pessoas iam se consultar com o Chico, conversar com o Chico, então já começou a ter essa coisa. Aí esses 2 médiuns vieram e eles começaram a orientar o Chico para começar a fazer, ensinaram ele a psicografar, ele não sabia o que era psicografar. Ele escrevia, mas não sabia o que ele escrevia. Começaram a ensinar ele a psicografar. E aí que ele começou a aparecer, quando ele lançou o primeiro livro dele, que é o Parnaso de Além Túmulo, aí que ele pensou que não ia acontecer nada com o livro, de repente o livro estourou, foi um grande sucesso. Então foi mais ou menos nessa história que ele começou a aparecer. E o maior brasileiro de todos os tempos, na verdade, ele foi eleito. Não sei se você lembra, o Silvio Santos fez os 100 maiores brasileiros. E aí foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Foi Chico Xavier eleito. Mas o nome dele, em relação ao Brasil, começa a ser difundido mais ali no programa Pinga Fogo, com a participação dele, ou ali ele já era muito falado? Não, ali ele já era muito falado. Ali ele já tinha psicografado muitos livros. Ele começou muito quando ele começou a fazer os romances, né? Que foi há 2000 anos, 50 anos depois, que são livros que contam histórias. E aí ele começou a ficar muito conhecido a partir daí. E as psicografias, né? Sempre. Ele sempre teve o dom de... É o que as pessoas falam. Chico tem o dom de transformar dor em palavra e palavra em amor. Então ele tem esse dom de fazer isso. Então, ele começou a ficar muito conhecido por causa das cartas psicografadas. Esse foi o principal, que as pessoas iam enlouquecidas buscar... Porque isso é uma coisa do ser humano, né? Ele quer algum consolo, ele quer saber o que está acontecendo com a pessoa depois. E o Chico começava a dar esse tipo de consolo para as pessoas. Como eu conheci diversas religiões, e eu falo isso, eu estava separado para ser pastor na igreja evangélica e eu falava sobre isso. Não há religião, não há doutrina que console mais a pessoa do que o espiritismo. Sim. Sabe? Eu acho que é a única realmente doutrina que consola. As outras doutrinas, ela faz com que você aceite, com que você conviva com aquilo. Mas a que realmente consola ao ponto de fazer a pessoa se sentir próximo do ente que partiu, é o espiritismo.
não é? E ele deixava muito bem claro isso, que a missão dele era realmente consolar. Quando ele é chamado no Pinga Fogo, no programa, ele foi chamado e muita gente foi ali no programa para afrontar ele, não é? Foi meio que um massacre na frente das TVs e ele se saiu muito bem. Era o que as pessoas queriam, né? Tanto que tinha um pastor evangélico, tinha um padre, psicólogo. O que eles queriam era desmascarar Chico Xavier. Só que foi muito pelo contrário. Depois do Pinga... Eu falo, a espiritualidade tem sempre um plano muito correto. Ela tem uma coisa muito certa a ser feita, não é uma coisa jogada. Então, Chico foi ali preparado, ele estava com o Emmanuel do lado. Tanto que você assistir, o Emmanuel constantemente fala com ele aqui e ele acaba respondendo as coisas. Então, assim, o Pinga Fogo, na verdade, depois ele foi novamente pro Pinga Fogo. Pinga Fogo, quando ele foi chamado, era para ter... O programa tinha 1h30. O programa teve 3 horas. Meu Deus, Mesmo assim, eles tiveram que começar a parar porque não tinha mais... 3 horas do programa. E aí o apresentador, todo mundo acabou ficando mais apaixonado. Ele vai encantando as pessoas durante o programa. Porque eu cheguei a ver documentários sobre esse programa, que no começo está todo mundo muito afrontoso. As pessoas realmente estão na intenção de derrubar o Chico Xavier. E no final do programa, tá todo mundo amigo dele. Sim, né? Todo mundo. Eu falo, porque o Chico tinha... quem tem o dom de ver as coisas, diz que a aura em volta do Chico era... Todos nós temos uma aura. Diz que a do Chico era uma coisa assim que contagiava tudo. Era enorme, é uma coisa assim que... Só de você chegar perto. Tanto que o Chico, ele usava uma boininha, né? Sim. Começou a usar uma boininha. O que acontecia? Você vê como é o ser humano, né? As pessoas queriam estar perto dele. Aí ele já estava bem doentinho. O que as pessoas faziam? Iam pessoas que iam atrás dele, puxavam para ficar com um pedaço de cabelo dele. Para ter um pedaço de cabelo dele. Aí ele começou a usar a boininha, porque ele não tinha... O Chico não era vaidoso. Por mais que um pouquinho de vaidade ele tinha. Tem casos muito engraçados que a primeira vez que ele usou a peruca com o Emmanuel, chegou para ele... Isso é muito engraçado. Ele botou a peruca, o Emmanuel olhou para ele e falou assim, é sério? É sério isso? Você não acha que isso te deixa com um ar muito exótico? Aí o Chico vira para ele e fala assim, gostaria de não ter que discutir isso com você. Então, por isso que eu falo, a relação de amizade deles era uma amizade, tem diversas coisas assim que aconteceram entre os dois. Então, as pessoas, às vezes, confundiam um pouco essa coisa do Chico. Porque é uma coisa que dentro do espiritismo não existem ídolos, não existe nada disso. Chico Mas o ser humano é idólatra. Não exatamente. Exatamente. Ele precisa de um ídolo. Ele precisa... ele não aceita não ter o ídolo. Exatamente. Né? Mesmo Chico mostrando que a humildade do Chico, que a humildade do Chico não existe. A humildade do Chico não existe. Só um ato que ele fez lá, de pegar todas as obras dele e doar. Nossa, as obras do Chico hoje geram milhões e milhões. Ele nunca recebeu R$1 de nada que ele fez para a espiritualidade. Ele vivia com o saláriozinho dele de funcionário público e quando ele se aposentou, continuava vivendo com isso. Nunca, R$1. Uma vez o pai dele, querendo, lá em Pedro Leopoldo ainda, não, o que ele começou a fazer? Começou a pedir galinha para as pessoas para ser atendida pelo Chico. Certo. Recebeu um monte de galinha, aí chegou pro Chico e falou, filho, olha que fantástico agora, nós vamos vender galinha. O pai, vender galinha? Mas a gente nem cria galinha. Olha o que tem de galinha, mas como apareceu esse monte de galinha aí? Não, filha, o pessoal vinha aqui, eu peço para dar pelo menos uma galinha para ajudar. Nossa, ele soltou as galinhas tudo no centro da cidade. Não, senhor, pai, eu não quero R$1. Ele nunca recebeu R$1 por nada que ele fez, nada. Como que ele lidava com... Vamos entrar um pouco na parte de polêmicas agora. Como é que ele lidava com a questão dessa fama, de pessoas que o idolatravam, né, de pessoas que iam atrás do mito físico mesmo, do ter que pegar, ter que sentir, e também com as pessoas que... e até hoje, tem gente... A gente vai lançar esse vídeo e vai aparecer um monte de gente falando que é charlatão, Sim. que é enganador. Sim, sempre. Como é que ele lidava com isso? Chico sempre foi uma pessoa que soube lidar muito bem com a sua humildade. Ele sempre foi humilde com todo mundo. Ele nunca atacou ninguém, nunca agrediu ninguém. Eu acho que para explicar isso, vou contar uma história dele. Sim. Tiveram 2 jornalistas que falaram, a gente vai desmascarar Chico Xavier.
Nós vamos chegar lá falando que somos jornalistas americanos, falando em inglês com ele, e vamos ficar lá uns 2 dias conversando com ele, e aí a gente vai desmascarar, porque se ele for realmente, ele já vai descobrir na hora e vai desmascarar a gente. Tá bom. Foram lá os 2, falando em inglês. O Chico recebeu eles, conversava com eles, não sei o que. Não sei. Ficaram 2 dias lá, pegaram tudo que queria para lascar a vida do Chico. Aí o Chico, na hora de eles irem embora, falou assim, ó, vou só dar um presente para vocês, vou dar um livro autografado. Deu um livro autografado para cada um, os caras enfiaram o livro dentro do braço, foram embora. Aí fizeram aquela matéria, Chico, charlatão, não sei o que. No dia que eles foram publicar a matéria, um deles cismou de pegar o livro e abrir para ler a dedicatória. A dedicatória estava no nome verdadeiro deles. Nossa, Estava no nome verdadeiro deles escrito em português. que cacetada, é? Então, Chico não enfrentava ninguém. Ele simplesmente trabalhava com humildade. Uhum. Era a maneira dele fazer, era a maneira dele agir. Como é o que prega a doutrina espírita é isso, né? Uhum. Não tem enfrentamento. Ah, poxa, mas a igreja evangélica, meu, ali as pessoas estão com fé, estão acreditando, têm um amor no coração. A espiritualidade está trabalhando ali. Uhum. O que é mais complicado é quando a pessoa usa a espiritualidade, que hoje existe muito disso, para fama pessoal. Hoje em dia tem muito vidente, não sei o que, vidente, não sei o que lá. Isso aí, quer dizer, a gente não fala nada, porque quando você está na Terra, a luta que você tem na Terra é só sua. É só sua, não adianta. Uhum. Você responde pelo que você faz, acabou. Eu não vou responder pelo que você faz, Sim. então não adianta ficar brigando com você. Então as pessoas fazem, falam, cada um vai responder. A gente não fala assim, não, poxa, olha, é legal, a gente simplesmente não fala nada. Mas a pessoa vai acabar recebendo tudo que ela plantou. Uhum. É o que a vida dá para a pessoa. A única lei certa nesse mundo é você colhe o que você planta. Sim. Se você planta milho, você vai colher milho. Não adianta você querer plantar milho e colher melancia. Então, se você planta o mal, você vai colher o mal. Uhum. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Tem uma outra questão também que as pessoas usam para atacar o Chico, que é em relação à sexualidade. A questão da sexualidade, muita gente querendo especular sobre a sexualidade do Chico, sobre a vida sentimental do Chico. Você falou de videntes que hoje ganham fama, com não só fama, status, dinheiro. Tem muita vidente hoje que tem status de celebridade, realmente, Sim. e leva a vida de popstar, tá? Há um tempo atrás, eu recebi uma vidente aqui no programa, que você deve conhecer. Se não conhece, eu vou lhe apresentar, que é a Chaline Grazik. Tá? Chaline Grazik é hoje considerada uma das maiores videntes e tem as previsões dela, lógico, acerta bastante, erra muito. E quando a Chaline esteve no meu programa, eu fiz uma pergunta para ela, quem que ela admirava, e ela fala do Chico Xavier. Só que na fala dela, muito elogiosa ao Chico Xavier, ela dá ali uma pincelada sobre a questão da sexualidade. E eu queria te mostrar esse corte dela. E você vai ver esse corte agora. Vou mostrar para você e vamos ver o que... Eu olho para essa pessoa e eu vejo uma alma boa, o Chico Xavier. Sim. Acho que uma das melhores, né? Eu não digo que é minha inspiração porque eu me inspiro em Deus, né? Mas assim, é um exemplo. Eu acho que não vai existir pessoa melhor do que ele. Não vai. Porque ele foi um exemplo de tudo, de dignidade. Ele deixou os gostos pessoais dele, né? Porque vocês devem saber do que eu tô falando. Sim. Ele não expôs para as pessoas não magoar ele. Então ele morreu com isso. A pessoa acha que ele foi um santo. Ele não foi um santo, né, gente? Ele tinha os gostos, os desejos carnais dele que ele reprimiu pela humanidade. E assim... E também o médium que passou na Terra, Jesus Cristo, né? Uhum. Então esse sim é o meu grande espelho. Eu acho muito interessante, assim, admiro muito o Chico Xavier. Sim. Também. Até porque ele foi um homem que ele teve inúmeras oportunidades de enriquecer através do dom dele. Exatamente. Só sabe? que assim, hoje em dia o pessoal fala assim, ó, tem uma coisa que é legal, né, explicar pro pessoal. A evidência não pode cobrar. Mas o Chico Xavier, eu sempre deixo claro que ele ganhava muita doação. Uhum. Ele ganhava muito, ninguém deixava ele passar nada, ele ganhava. Hoje em dia, ninguém dá nada pra ninguém. Então, por isso que ele tinha a liberdade de doar o dinheiro dos livros, porque sempre tinha alguém amparando, patrocinando, de certa forma. A única coisa que ele não era vangloriado, né?
Ele não gostava do luxo, ele gostava de uma vida simples, né? Mas isso era da personalidade dele. Então você vê, Eduardo, ela fala da questões. E quando ela fala, ele deixou os gostos pessoais, os desejos carnais dele, e vocês sabem do que a gente está falando, a insinuação é em relação à sexualidade do Chico, que sempre teve. Qual era a relação do Chico Xavier com a própria sexualidade? E ele nunca namorou ninguém, ele nunca se relacionou com ninguém, nem durante a juventude? Olha só, o Chico, a espiritualidade exigia tanto do Chico que ele não tinha tempo de nada, nem de cuidar de família, nem de cuidar de nada, nada. Chico tinha um amor, que é o amor espiritual, que é um amor enorme por todo ser humano. Isso era dele, isso é do Chico. O Chico não é santo, nem nunca foi, nem nunca quis ser colocado como santo. Nunca, ele nunca foi. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Chico sempre pregou, quando falavam que ele era o maior brasileiro de todos sempre, ele falou, não, eu não sou. Eu sou simplesmente... Tanto que ele falava que ele não queria se chamar de Francisco, porque Francisco é muito grande para ele. Ele era apenas um cisco, então ele sempre foi muito humilde, sempre foi muito... E o amor dele sempre foi dedicado à obra espírita. Ele nunca se dedicou o amor dele a ninguém. As pessoas gostam muito de... Quando tem um lado muito bom da pessoa, você tem que achar um lado ruim. Você tem que buscar um defeito. Tem que buscar um defeito. Tem que buscar um defeito. E muitas vezes eu busco esse defeito para amplificar esse defeito, para até fazer com que esse defeito deixe de lado as ações boas, as boas ações, não é? Em relação é isso que as pessoas procuram. Exatamente, porque as pessoas não imaginam que uma pessoa pode ser tão boa assim, né? Chico tinha os defeitos humanos. Ele tinha os defeitos de mineiro, de curiosidade, coisas assim. Tinha as manias. As manias dele, como aí é da carne. Não tem como não ser da carne. Mas daí, você tirar uma conclusão de que o Chico tinha algum tipo de homossexualidade ou não faz sentido nenhum. Até porque o espírito não tem sexo. Não existe isso. Hoje eu tô aqui como um homem. Amanhã eu posso reencarnar como uma mulher. Sim. Depois eu posso reencarnar. Hoje eu sou pai do meu filho. Amanhã eu posso ser a esposa do meu filho. Isso tudo depende do plano reencarnatório. Sim. Então, a gente julgar, falar que o Chico... Isso aí é o que mais tem de pessoas para falar. Mas alguém chegar com um fato concreto, falar assim, não, é isso, aí já é mais complicado, né? Falam muito, inventam muitas histórias de Chico. Mas assim, eu conheci amigos do Chico, conheci em momento nenhum. Em momento nenhum. O que se fala é do ser humano que Chico Xavier era. Que era um ser humano, assim, extraordinário. Muita gente especula a questão da sexualidade do Chico. E deixando claro que quando a gente fala de buscar um defeito, é que as pessoas colocam a homossexualidade muitas vezes como um defeito. O que não é, já tá errado daí. Mas é a mente preconceituosa de quem busca isso como defeito. Mas também se especula muito disso pelas falas amistosas do Chico durante a vida toda em relação aos homossexuais. Eu não sei se no próprio programa Pinga Fogo ou na mesma época, mas eu também cheguei a ver entrevistas do Chico muito antigas em que as pessoas buscam fala agora dos gays. E agora? O que você acha dos gays? E ele dá uma visão totalmente diferente daquilo que as pessoas estavam... Imagina, nos anos 70, se hoje já há um preconceito, se hoje já há um conservadorismo que coloca essas questões como um defeito, naquela época, nos anos 70, era muito mais aflorado isso. E ele falava sempre de maneira muito amistosa. Eu vi uma entrevista em que ele fala a questão da homossexualidade, do gay, do bissexual. Haverá um tempo em que não só essas, mas todas as diversas maneiras de sexualidade serão catalogadas e compreendidas. Ele fala isso abertamente, num tempo onde ninguém nem imaginava que dali a muitos anos, iria existir
tal da catalogação dessas sexualidades, que é a sigla LGBTQIA+. Não é? Ele já nos anos 70, ele já antevia isso. Não sei se você chegou a conhecer aquele livro A Cabana. Conheço o livro A Cabana, sim. A história principal da Cabana é justamente isso. O pai perdeu a filha e ele quer que o matador seja executado. Uhum. E Deus vem falar com ele. Aí Deus chega para ele e fala assim: olha, como que você quer que eu diferencie meus 2 filhos? São meus filhos. Você quer que eu mate o meu filho e deixe outro? Por quê? Porque um pai vê os filhos iguais. Cada um tem suas. Chico é a mesma coisa. Ele vê todos iguais. Não é se ele é homossexual, se ele é negro, se ele é branco, se ele é evangélico, se ele é budista. Todos são iguais perante o Pai. Todos são iguais perante a espiritualidade. Todos nós fazemos parte de um único corpo espiritual. Então, ele nunca... Eu desafio pegar qualquer coisa do Chico atacando qualquer coisa. Qualquer coisa. Não existe. Não existe. Os bichinhos, ele tinha uma cachorrinha. Ele defendia muitos bichinhos, significa que ele é um cachorro, ou que ele tem relação com um cachorro. Não, o Chico era assim com todos. Não era só com os homossexuais. Para ele, todo ser humano é digno de compreensão, de caridade, de amor, independente do que for. Tanto que tem a história daquela psicografia que ele fez, que inocentou um réu. É o próximo tema que eu ia puxar com você. Por isso que eu não estou adiantando. Vai ser puxar do jeito que você... Porque tem essa questão da psicografia que inocentou o réu. Foi a primeira e única vez na história da justiça que aconteceu isso. Porque depois até mudaram a lei impedindo, não é? Exatamente. Como é que foi essa história? E quando é que aconteceu isso? Eu não sei o ano certo. Eu sei que era a história do seguinte: eram 2 amigos, estavam brincando. E aí, um com uma arma e disparou a arma e matou o outro amigo sem querer. Eles eram jovens? Eram jovens. Mas eram jovens já adultos, né? Ou eram... Não, 16, 17 anos. Adolescentes. Adolescentes. E aí as mães começaram a entrar em um atrito muito grande. Por quê? Porque a mãe do que morreu estava completamente revoltada. Revoltada. E atacava constantemente a mãe. Queria que o filho fosse preso. E a mãe do que matou falou assim: ele nunca faria isso com eles, eram muito amigos, ele não faria isso, não faria. E foi assim, até que um dia, a mãe do que morreu recebeu uma carta do Chico. E nessa carta estava escrito, ele se chamava Eduardo, que o Eduardo não tinha, o filho falou, o Eduardo não teve culpa, foi um acidente, ele nunca teve intenção de sensação. A mãe compadeceu, o pai compadeceu, e eles levaram a carta para o juiz. E era uma época que, justamente, do pinga-fogo, do que o Chico estava no auge, e o juiz falou: não, eu vou acatar isso aqui e vou inocentá-lo. Mas não tem um negócio de, mais uma vez, a letra ou a assinatura que identificava que era... Quando ele mandou a carta para o juiz, ele assinou. E a assinatura... Era exatamente a assinatura dele. Não tinha diferença nenhuma. Era a assinatura dele. Por isso, tanto que a primeira vez que a mãe acreditou na carta foi por causa da assinatura. Porque a assinatura era igualzinha à assinatura do filho dela. Essa carta inocentou o menino. Isso. Certo? Provou que o menino ele tinha razão. Em relação à família que acusava, essa psicografia, essa carta, também serviu para consolar e entender que foi um acidente? A carta foi direcionada para a família. Foi direcionada para a família. Para a família do que morreu. Do que morreu. O Chico direcionou para eles a carta. E quando ele começou a contar, e começou a contar coisas que o pai não acreditava, começou a contar detalhes de uma conversa que o pai teve com o pai dele. Ninguém sabia. São coisas que não tem como. Não tem como. Tem coisa... Por exemplo, o pessoal pergunta muito assim, mas cadê as provas? Cara, tem muita. Se você pegar... Você pode puxar na internet, tem um vídeo, quando o Chico estava doente, 2001, não me lembro, né? Para data só. E tinha um repórter da Globo fazendo uma reportagem na porta do hospital do Chico. E aí passou uma
uma luz branca. Hum, Quando eles aproximaram, parecia um ser entrando na janela do quarto do Chico. nossa. Tem no YouTube, pode colocar, Ah, que vocês vão ver. Entra no quarto. E o médico falou, depois disso, no dia seguinte o Chico estava melhor e foi embora. poxa, é. É como se fosse realmente um anjo entrando, Um anjo. uma luz divina. Não. Mas vale destacar que o Chico nunca fez nada para provar nada. Sim. Ah, isso é mentira. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho um outro trabalho aqui. Aham. Meu trabalho é outro. É psicografar, é trazer minhas obras, é fazer o que eu tenho que fazer. Ele nunca foi, quero ficar. Quando ele foi no Pinga Fogo, não foi para provar nada, ele foi simplesmente para contar as coisas dele. Sim. Sim. Pra contar, que foi justamente quando ele deu aquela resposta dos 10 mandamentos. Né? Você sabe dessa história? Não me recordo dessa parte. Foi assim: um dos que estavam lá chegou para o Chico e falou assim: mas essa coisa de psicografia, né? Isso não é uma coisa de Deus. Porque não é assim. Como é que alguém vai ter o dom de fazer isso? Não sei o que, não sei o que lá. Aí ele virou para ele e falou assim: Moisés, os 10 mandamentos foram psicografados. É a primeira carta psicografada da história. Entendeu? Sim. Então, assim, ele não precisava ficar atacando. Não, é isso. É isso. Ele defendia, ele nunca atacou e nem nunca precisou provar nada para ninguém. A história sempre provou. Aham. A Bíblia prova. A Bíblia fala diversas coisas de reencarnação, né? Sim. Que cada um entende do seu jeito, mas se Uhum. você for ver ao pé da letra, você vai ver que ela está realmente... O espiritismo tem, e o que Chico pregava tem tudo a ver com os ensinamentos bíblicos, tudo. Você falou no início da nossa conversa que quando o Chico morre, antes de morrer, ele deixa um código para quando ele se comunicasse, esse código comprovasse que era ele falando. De que maneira esse código tá preservado? Porque assim, ele contou para 3 pessoas, são 3 pessoas. Eu não sei que idade essas pessoas têm, mas já fazem 24 anos que o Chico foi embora. Daqui a pouco essas pessoas também... E esses códigos, de que maneira eles vão sendo passados? Como é que eles estão guardados ou preservados? Ninguém sabe. Ninguém Nem sabe. quem são as 3 pessoas que têm os Meu códigos. Deus. Ele só avisou. Tem 3 pessoas que têm esse código Ah, e ele explicou todas as instruções. Ou deve ser passado por outra pessoa, ou ele nunca vai mandar nada pra gente. certo, Vai porque ter outros espíritos isso que vão também é mandar. uma possibilidade. Não é a minha missão. Minha missão não é... A missão dele agora pode ser outra. Se ele tiver que psicografar para alguém, a missão dele pode ser outra. Eu falei, ele foi muito preparado para chegar, né? Chico foram muitos séculos onde ele foi preparado na espiritualidade para vir aqui psicografar. Então, pode ser que não é a missão dele mandar mensagem para ninguém. Por isso Sim. qual que é a preocupação do Chico? Porque isso acontece muito hoje. Isso é uma coisa que me irrita demais. O cara tá fazendo um podcast, conheceu o Chico. Não, porque o Chico me falou que é isso, isso, aquilo. O Chico me falou que... Entendeu? Então a preocupação dele é o quê? Alguém falar que ele psicografou alguma coisa em nome dele e ficar usando a espiritualidade da forma errada. Então foi por isso que ele fez esse código. Mas é o que eu falei, 24 anos até hoje, ninguém não chegou nenhuma mensagem do Chico. Vamos falar então do dia da morte do Chico Xavier. Porque também é algo muito emblemático o dia da morte dele. Antes de falar da morte dele, eu queria falar o seguinte: ele tinha medo de morrer porque isso mostra no filme, uma parte muito divertida também do filme, dele apavorado que ele vai morrer, e o Emmanuel até do lado dele falando: olha o vexame, Chico. Poxa, você é uma pessoa tão esclarecida. Não Morra com dignidade, ele fala. É o que eu falo. Chico não era um santo. Chico era um ser humano. Sim. Ser humano. Tanto que tem centro espírita que vende camisetas assim: eu sou espírita, mas tenho medo de espíritos. Ok. Porque é normal. A carne é normal, sente medo, não tem como, isso faz parte do ser humano. Então, não que ele tivesse, ai meu Deus, eu não quero morrer, mas chegou perto da morte, meu Deus, que foi o que aconteceu no avião. Ele nem queria ir de avião. E aí o que aconteceu? Começou a gritar e fez o vexame. O Emmanuel, pelo amor de Deus, Chico, morra com dignidade. Se for para morrer. Você sabe que você não vai morrer agora, mas se for morrer, morra com dignidade. Então, assim,
Ele tinha como qualquer ser humano. O ser humano tem medo da morte. Qualquer ser humano. Claro, mesmo o espírita que entende que isso aqui é só que isso aqui não acaba. Acaba o corpo. Você continua. Sim. Mesmo assim tem medo da morte. Então, isso é inerente às fraquezas humanas do Chico, que o Chico tinha, né? E a morte dele se tornou emblemática porque, antes de morrer, ele disse que ele iria morrer num dia muito feliz para o Brasil todo. Ele falou isso, ele afirmou isso. Não, é um dia que vai estar todo mundo feliz, eu vou morrer, ninguém vai sentir a tristeza pela minha morte, porque vai estar todo mundo numa euforia tão grande. E ele morre no dia em que o Brasil é pentacampeão de futebol. Não é a última Copa que a gente... E logo depois eu lembro, naquele dia, estava todo mundo feliz, de repente entra o plantão da Globo anunciando a morte do Chico. Não é? Isso realmente foi não planejar, não dá para planejar o dia da própria morte, mas ele anteveu e ele registrou isso. Sim. É porque, é que eu falo, o Chico era um médium extraordinário. Então ele via as coisas que iam acontecer antes do tempo. E sim, ele pode simplesmente ter conversado com a espiritualidade e falar, olha, eu já estou para ir embora. Eu queria desencarnar nesse dia. Num dia que o povo não... Porque ele nunca quis ser idolatrado, ele nunca quis ser nada disso. Então, pode até ser que ele prolongou um pouco a vida dele, a estada dele aqui na Terra, para justamente ele tentar fazer uma forma que o povo não ficasse triste ou que não fizesse, ai meu Deus, Chico Xavier, agora vai ficar... Não. Tem uma coisa mais importante na cabeça da humanidade para o Brasil do que a minha morte. Então eles vão ficar mais felizes com isso. Exatamente. E foi realmente o que aconteceu. A morte do Chico, em qualquer outra situação, se tornaria o evento do dia, não é? E ela acabou se tornando uma nota de jornal. E não a manchete do jornal. A manchete era outra. Era outra, exatamente o que eu falo. Eu volto a falar, a espiritualidade planeja tudo, né? É tudo muito certinho. O filme do Chico Xavier com o Nelson Xavier, não Nelson Xavier. Nelson Xavier. Ele é fiel realmente à trajetória do... Tem alguma coisa que você vê no filme que fala, não, foi fantasioso isso, não foi dessa forma? É que assim, todo filme tem que ter uma certa fantasia, né? Tem que ter, não tem jeito. Mas eu gostei muito. Por quê? Porque eu acho que um filme ele tem que ter um objetivo. E o objetivo do filme foi fazer as pessoas entenderem mais sobre a vida do Chico. E isso foi feito. Teve coisas muito bacanas, as relações que ele teve com o primeiro padre, que o ajudou muito, com o segundo padre, que depois já não ajudou tanto. Uma coisa que eu gosto muito no filme, dentro do espiritismo tem uma coisa que a gente chama reforma íntima. São 7 passos para você chegar, que a gente não consegue, é impossível. E o primeiro passo da reforma íntima é o seguinte, é você sorrir para tudo. Certo. Mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo. E o filme retrata muito bem isso. Ele recebe uma notícia ruim e o ator tá lá. Tá bom, eu vou... E isso me cativou muito. Isso mostrou muito que era o Chico. O Chico sempre sorria, sempre. Vinha notícia ruim, porque as pessoas processavam fazer tudo, né? Não tem jeito. E ele sempre sorria. Então, assim, eu acho que o filme teve esse propósito. Fazer as pessoas entenderem melhor a história do Chico e se interessarem em estudar mais Chico Xavier. Então, eu acho que esse objetivo ele alcançou muito bem. A retratação do ator a caracterização do ator ficou incrível. Incrível. Não é? Incrível. E o Chico Xavier foi um personagem que mudou a vida do próprio ator. Não é? Ele relata isso, que ele mudou a maneira de enxergar a vida, de enxergar a morte, de enxergar a trajetória dele. Ele deixa isso registrado antes dele mesmo falecer, né? Eu duvido que qualquer pessoa que estude a história do Chico Xavier não modifique. Não seja impactado de alguma forma. Não tem como. Não tem como. Se você estudar, se você ver tudo... É uma humildade que você vê em grandes como Madre Teresa de Calcutá, mas é de uma humildade tão grande que você não acredita que existe um ser humano assim. Edu, você, quando começou a estudar e se aprofundar assim na vida de Chico Xavier, você seguia a doutrina espírita? Você já era espírita ou não? Não. Eu comecei a gostar da doutrina espírita.
quando eu comecei a fazer meus espetáculos. Mas não, eu fui católico, eu ia ser padre, né? Fui Você católico. estudou para ser padre? Eu estudei para ser padre, eu estudei Ah, durante 10 anos em colégio católico, né? Eu amo Nossa Senhora Aparecida, Aham. assim, eu vou para Nossa Senhora Aparecida mesmo, eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas eu não estudava a doutrina. você vê que coisa interessante? Um sujeito que estudou para ser padre e um que se preparou para ser pastor falando de Chico Xavier. De Chico Xavier. Que... Porque o Chico Xavier é isso, ele quer unir, Aham. é para unir tudo, nunca foi discórdia, sempre Aham. unir. Tanto que teve um caso, eu fui fazer esse meu espetáculo, chama Emmanuel Luz de Chico Xavier, em uma cidade, não me lembro o nome certo da cidade. E a gente estava lá na cidade fazendo e o pessoal falou, toda vez que tem espetáculo espírita, vem um grupo de evangélicos, assiste, para depois ir e descabela todo mundo. E evangelizar, né? Evangelizar, isso. Falei, não tem problema nenhum, pode vir assistir. Foram lá assistir o espetáculo. Acabou, avisaram, ó, o pessoal quer entrar aqui no camarim. Ai, que beleza, vamos ser evangelizados agora. Tem problema nenhum. É. Chegou no camarim, exatamente assim. Que lindo. Uhum. Nossa, muito obrigado pelo que nós vimos aqui hoje. Vocês falaram sobre amor e sobre consequência dos seus atos. Porque nada mais é do que isso. É consequência, você faz e pá. Foi muito bonito. A gente só quer agradecer a vocês pelo que vocês fizeram aqui. Que bonito isso. Isso é uma das coisas, né? Quando a gente mexe com o espiritismo, muita coisa. E aí eu comecei a escrever. Esse livro é... Esse livro é um livro que eu falo desse espetáculo meu, Aham. que conta a história de Emmanuel e Chico Xavier, os dois Posso- juntos. Claro, posso esse é até seu. Ai, que beleza. Tá autografado. Ah, Depois não eu tá, vou- vai. pode deixar. Ai, que beleza. Você sabe que eu faço esse programa para ganhar livro. Não é? E eu sou maluco por livro. Fecha aqui no livro, Carol. Ok. E Tá aí. esse Quem quiser o seu livro, como é que encontra? Edu? tem na Amazon, tem na Wiclap. É só colocar Nossos Laços Edu Rodrigues no Google que vai aparecer diversos lugares lá que vendem. Ok. Tirou, Carol? Beleza. E aí, justamente o que acontece? Eu escrevi esse espetáculo que falava sobre a vida deles. E aí quis começar a escrever o livro. Eu não consegui escrever o livro. Eu não conseguia. Alguma coisa... E aí eu falei, eu preciso começar a estudar. E aí eu comecei a fazer os cursos de doutrina espírita no centro Nosso Lar, que é o que eu... E aí comecei a conseguir desenrolar, escrever, melhorar. Por exemplo, eu fazia espetáculo. Toda vez antes de fazer espetáculo me dava alguma dor muito forte que eu não sabia o que era. Eu já tive que cancelar o espetáculo porque simplesmente não conseguia falar. Uhum. Eu não entendi o porquê disso. Por quê? Porque quando você está divulgando a mensagem, sempre tem pessoas no mundo espiritual que não querem que você divulgue. Certo. Né? E se você não tem conhecimento, você não sabe se proteger quanto a isso. Então, pra você começar a estudar. Aí que eu comecei a estudar a doutrina espírita, comecei a ficar muito mais tranquilo. Uhum. Então, primeiro deu uma reviravolta na minha vida muito grande, assim, que eu falei, meu Deus. E aí depois tudo começou a acalmar e entrar nos seus eixos, aí tudo ficou normal. Então eu procurei por causa disso, porque eu precisava que estava me atrapalhando, eu Sim. consegui continuar divulgando da forma que eu queria divulgar. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse o que aconteceu quando você ia estrear a sua primeira peça, falando de Chico Xavier, e que teve um ator que teve um pequeno problema. Foi isso? Foi. Relata pra gente o que aconteceu. Claro. Foi justamente, eu tinha adaptado esse texto, né, que chama Emmanuel Luz de Chico Xavier. Eu fazia Emmanuel e um ator chamado Roberto Rocco fazia o Chico Xavier. No dia da estreia do espetáculo, ele teve um mal súbito, começou a passar mal, e foi internado. No dia da estreia, No a gente dia com da a casa estreia. lotada. O que a gente vai fazer? Como é que o Rocco tá? Ah, tá bem. Bom, aí tinha um assistente de direção que conhecia tudo. Eu falei, faz, a gente explica pro público depois. Antes de começar o espetáculo, e aí, como é que tá o Rocco? Não, tá lá internado, tá tudo bem. Fizemos o espetáculo. Quando acabou o espetáculo, aí chegou a notícia pra gente que o Rocco tinha falecido. Meu Deus, durante o espetáculo que ele era para... O planejado era que ele tivesse em cena. Ele tivesse em cena. E fazendo durante o Chico Xavier. espetáculo ele saiu de cena. Ele saiu de cena. Aí eu falo, mais uma vez, a espiritualidade agindo. Ele não desencarnou até a gente estrear. Porque se chegasse a notícia pra gente à tarde, o Rocco desencarnou, Ninguém tem condição de entrar em palco. como é que a no gente ia fazer? palco. Não. Uhum.
Foi quando acabou o espetáculo, aí Poxa. chegou nessa pra gente, o Rocco desencarnou. E aí pegou a gente muito assim, de surpresa, porque ele Uhum. estava muito empolgado com esse personagem, ele estava muito feliz em fazer, estava estudando muito, né? E acabou acontecendo isso. Tanto que hoje a gente leva o nome dele até hoje, antes do espetáculo a gente coloca a imagem dele e tudo, que a gente leva ele até hoje. Que Mas bonito isso. mas foi uma coisa assim, e a gente sabe que ele tá lá, Hum. ele tá no espetáculo ainda, Sim. ele tá lá amparando, É. guiando a gente, mas foi uma coisa assim que não existe uma explicação. Aham. Bem, ele chegou no teatro bem, daqui a pouco ele começou a passar mal e acabou desencarnando. Provavelmente porque a trajetória dele no espetáculo era Sim. em cima da gente, não no palco. Edu, foi muito bom bater esse papo contigo, não é? Eu espero ter conduzido esse bate-papo da maneira respeitosa que o nosso personagem merece, não é? Parabéns por ainda continuar levando o nome e a obra do Chico Xavier adiante. Antes de terminar, vou fazer uma última pergunta, que na realidade não sou eu quem faço essa pergunta. Alguns convidados que passam por aqui deixam uma pergunta para um próximo convidado sem saber quem é. Então a gente vai saber quem vai fazer essa pergunta. Ai, ai, ai. Vamos ver qual é essa pergunta e de quem é essa pergunta. Ok, vamos lá. Ainda bem que eu programei editar tudo isso. Vai ser tão rápido a hora que eu... Mas- Você vai ver a hora que eu pegar. Ai, ai, olha só. Poxa, é uma pergunta que já foi respondida nesse programa todo, mas eu vou fazer mesmo Claro. assim. Uma pergunta de Kátia Paganotti, que é uma ex-Paquita. Kátia Paganotti deixa a seguinte pergunta para você. Quem foi a pessoa que marcou a sua vida e por que ela marcou? Eu acho que respondemos essa pergunta durante esse programa todo. Não é? É porque ela não marcou só a minha, marcou a vida de milhões de brasileiros, transformou a vida de milhões de brasileiros. Hoje tem milhões de brasileiros que sabem entender o porquê que perderam um filho, Uhum. o porquê que não financeiramente não estão bem, o porquê que sofreram, o porquê que tem problemas de doença que Sim. acontecem. Hoje elas sabem entender. Muitos ainda mais milhões sabem por que naquele momento da vida dele ele está passando por aquilo Uhum. e saber como lidar com aquilo. Então, assim, ele influenciou milhões de pessoas, não sou eu. Então, a pergunta foi muito pertinente, Muito. muito pertinente, e nos ajuda a reforçar ainda mais a importância que ele tem na vida de cada um. E se você não conhece e puder, conheça. Aham. Você vai ver a importância que ele vai ter na sua vida também. Que bacana, que legal. Antes de nós encerrarmos, eu tenho que responder uma pergunta de quem está assistindo esse programa. Você passou o programa inteiro se perguntando, meu Deus, mas onde esse cara conseguiu essa bela camisa que ele está usando hoje, não é? Minha camisa hoje, o tema dessa camisa são cantores nordestinos. Tem Alceu Valença, tem o Luiz Gonzaga, vários cantores nordestinos. E onde você consegue uma camisa como essa? Na minha camisaria preferida, a loja Learte. Você está vendo aí na tua tela algumas dessas camisas que eu já usei aqui no programa. Você quer ter uma camisa como essa? Uma camisa extrovertida, divertida, com personagens e temas variados. Entre em contato agora mesmo com a loja Learte. Você está vendo aí na tela o telefone de contato, o WhatsApp. Chame eles lá no WhatsApp, peça para ver o catálogo. Você com certeza vai achar uma camisa que é a tua cara. E contar um segredinho aqui para você, tá? Não espalha para os outros, mas fazendo a sua compra, usando o cupom DVD Castilho, você tem 10% de desconto. Então não perca tempo, entre agora mesmo na loja Learte e faça a sua compra. Edu Rodrigues, que prazer bater esse papo contigo, tá? Foi muito esclarecedor, um tema incrível, um personagem incrível. Eu gosto muito de falar da vida dos outros e hoje falando da vida de Chico Xavier. Espero que você tenha gostado também. Eu sei o quanto você gosta de falar do assunto e o quanto coisas ficaram para ser ditas porque não falamos de tudo, não é? Tem algo que você...
algo que as pessoas não fazem ideia, não sabem, ou não é muito difundido sobre o Chico Xavier, que você fala, não, isso daqui as pessoas têm que saber. Para finalizar. Olha, umas coisas que as pessoas às vezes não sabem sobre Chico é sobre o humor. Chico era uma pessoa muito bem humorada. E as pessoas dificilmente veem isso. Chico era uma pessoa que brincava com tudo que acontecia, ele brincava. Teve um caso, uma vez que ele foi ajudar a tirar, mal dizer, né? Recuperar um espírito que estava no corpo de uma pessoa, e aí ele avisou o irmão dele, ó, se acontecer alguma coisa, você pega a Bíblia e ora com fé por mim. Tá bom, usa a Bíblia, tá bom. Aí o espírito foi e aí acabou acontecendo uma coisa do Chico, o Chico ficou meio assim, aí o irmão pegou e começou a dar uma surra de Bíblia nele. Pô, você mandou usar a Bíblia, não. E o Chico contava isso de um humor tão grande. Então assim, o Chico era uma pessoa muito bem humorada, então não pensem que o Chico era uma pessoa só séria. O Chico tinha um humor muito gostoso, muito cativante e que sempre contagiava muitas pessoas também. Que bom terminar com essa mensagem de humor aí do Chico Xavier. Edu, quem quiser te encontrar, quem quiser falar contigo, como é que te encontra? Pode me encontrar pelas minhas redes sociais, né? Meu Insta é @EduRodriguesAtor. Lá eu falo bastante sobre ela. Tem o do meu teatro também, que eu administro um teatro em São Paulo, que é o Teatro Fernando Torres. O mais incrível teatro de São Paulo. Lindo, incrível, que recebe bem, né? E no dia 24 agora, dia 24 às 20h30, eu vou estrear um espetáculo novo, também com o Chico Xavier em cena, que se chama Nosso Lar, A Noite que André Chegou, que é um espetáculo que fala como foi o processo de escrita do livro Nosso Lar, que é um dos livros mais lidos, né? Vai ser no dia 24 agora também. Quem quiser assistir, vou ficar muito feliz. Já estamos quase esgotados, mas ainda tem alguns ingressos lá para as pessoas se quiserem assistir. E você vê que coisa interessante, Edu, que a gente não planejou isso. A gente já tinha marcado de bater papo uma outra vez e acabou não dando certo, tudo. E as coisas aconteceram de uma forma que esse programa está sendo lançado na semana da morte do Chico Xavier. Olha só. Na semana bacana. Em que é, não comemorada, mas relembrada Sim. a morte do Chico Xavier. Não foi planejado, se fosse planejado não teria acontecido. Sim. Não, e eu estou conversando aqui, eu estou rememorando, falei, nossa, o programa vai ser na semana da morte dele. Que coisa incrível, não é? Que bacana, né? Que bacana. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito difícil programas que abrem as portas para falar sobre espiritualidade, sobre Chico Xavier, né? Porque todo mundo sempre tem... se eu botar Chico Xavier aí, tal religião não vai ver, vão me cancelar. Tá. Não existe isso, né? Eu acho que nós falamos aqui sobre amor. Sobre amor, que é o mais importante. E parabéns por essa oportunidade, por estar ajudando a divulgar, falar sobre Chico Xavier. E fiquei muito feliz com a sua empolgação em falar de Chico Xavier. Que bacana. Isso é muito bacana e deixa nós, como convidados, mais felizes ainda. Que bom, que bom. E você que nos assistiu até aqui, até agora, não vai embora sem se inscrever aí no nosso canal, sem deixar o seu comentário, curtir este programa e compartilhar com os amiguinhos, não é? Afinal de contas, um tema incrível como esse, um personagem incrível como esse, tem mais a que ser compartilhado. Valeu demais, Edu. Obrigado. Muito obrigado, tenho certeza que é a primeira vez sua nesse programa e vai voltar outras vezes. Valeu, Edu, brigadão. Obrigado, viu? Parabéns. Valeu e até mais.